Isaías, capítulo 6, verso 1 ao 8. Você que nos assiste por esse vídeo pode acompanhar a leitura conosco. Isaías 6, verso 1 ao 8, diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a tua culpa será removida e o teu pecado será perdoado. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Amém. Vamos orar. Senhor, fala conosco agora por esse texto que nós acabamos de ler. Essa noite nós saímos das nossas casas, que estão aqui presencialmente. Outros reservam, meu Deus, em alguns lugares um tempo para cultuar conosco através das nossas redes sociais. Que essa palavra agora fale conosco. Que essa palavra agora seja luz e voz do Senhor sobre nossas vidas. Deus, nos dá entendimento, nos dá compreensão da Tua palavra, nos dá a vida do Espírito por essa mensagem. Fala conosco, Deus. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Vou explicar o que está acontecendo aqui no texto, para a partir desse contexto, nós compreendermos algumas verdades para nós. Esse sujeito que nós acabamos de ler aqui, o Isaías, ele foi um profeta do Senhor. Um profeta que viveu num período crítico, fundamental da história de Israel. Isaías foi dos últimos profetas a levarem a palavra de Deus a Israel antes de Israel ser destruído pelos babilônicos. Ele viveu mais ou menos, há 2.700 anos antes de nós. Ele profetizou no último ciclo de profetas, antes do templo ser destruído, antes do reinado de Israel praticamente ruir. Foi um homem levantado por Deus. Profetizou durante um bom período de tempo, e ele foi um dos profetas que mais, através da sua boca, mais através dos seus textos, o Senhor usou para falar sobre a vinda de Jesus. Ele é considerado um profeta messiânico, um cara que foi levantado por Deus 700 anos antes de Jesus nascer para falar sobre a vinda de Jesus. Isaías profetizou muita coisa sobre a vinda de Jesus, muita coisa sobre o que aconteceria pelo ministério de Cristo. Ele foi um grande profeta. O que nós estamos lendo aqui, capítulo 6, a gente pode falar que é o grande início do ministério profético de Isaías. Mas como assim? Se o capítulo começa no 1, do 1 ao 6, ele não está profetizando? Não está. Mas se você ler o texto, as grandes palavras proféticas da boca de Isaías acontecem depois do texto que nós acabamos de ler. E o texto que nós acabamos de ler começa com uma informação interessante. Já viu que o texto é assim, ó? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Isaías fala que aconteceu, ele passou por uma grande experiência espiritual no ano que o rei morreu. O rei, aqui no texto, é o grande líder. É o grande líder. Morreu o líder de Israel. Onde Isaías se encontra? O texto fala, Isaías se encontra no templo. E no templo ele teve uma grande experiência com Deus.
Não é acaso que as coisas estão acontecendo no texto, não. Morre o líder de Israel. Morre o governante de Israel. Morre o rei. Aquele profeta que estava começando a jornada dele ministerial, ele vai para onde? Para o templo. Ele vai se colocar diante do Senhor. E ali ele recebe uma visão. E ali ele recebe uma visão. Ali ele tem uma experiência. E essa experiência com Deus vai nortear todo o chamado de Isaías a partir daí. Houve uma crise. O rei morreu. O profeta vai para onde? Diante do Senhor no templo. E ali no templo ele tem uma experiência sobrenatural. Irmãos, percorra toda a Bíblia e veja quantas vezes alguém vai dizer o que Isaías disse. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Vai na Bíblia. Você vai encontrar, além do Adão que via Deus lá porque antes do pecado, você vai encontrar Abraão, você vai encontrar Moisés, você vai encontrar Jacó, você vai encontrar Isaías e um ou outro, não muito mais. Você não vai encher duas mãos com pessoas que durante esse tempo falaram assim: eu vi o Senhor. Então ele teve uma experiência sobrenatural. E daí para frente, o chamado de Isaías muda. A vida de Isaías, o trabalho de Isaías, as palavras de Isaías, tudo muda quando ele se encontra com Deus. Se nós pensarmos bem, todos nós nos encontramos com o Senhor. A experiência de conversão nada mais é do que o encontro com Cristo. Não como essa experiência do Isaías, né? Ele viu o Senhor. Talvez não. Talvez conscientemente você entendeu que você tinha que mudar de vida, se arrependeu, confessou ao Senhor como seu Senhor e Salvador. Mas essa experiência de encontrar com Deus, ela precisa de gerar alguma coisa em nós. Essa experiência de encontro com Deus tem que gerar alguma coisa. Tem que mudar. Tem que trazer algumas coisas sobre nossas vidas. A experiência de encontro com Deus tem que gerar algumas coisas em nós. O que aconteceu com Isaías gerou algumas coisas, algumas experiências aqui nesse texto. Vamos lá. Ó, o fundo musical tá bom aí. Ei, Agostinho. Desliga isso aí, Agostinho. Desliga isso aí, Agostinho. Encontrar com o Senhor gerou quem? Isaías. Olha o que o texto fala. O texto fala que no ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor. E o que Isaías viu? Ele viu um tanto de anjo. Viu anjos. Parece normal, mas percorra na Bíblia e veja quantos personagens da Bíblia viram anjo. Quantos? Pouquíssimos. Essa espécie de ver assim, pouquinha gente. Pouquinha. E alguns ainda viram anjos como pessoas. No caso de Ló, quando os anjos apareceram para Ló em Sodoma e Gomorra, era homem, em formato de carne e osso. Quando Jacó viu o anjo do Senhor, gente, Isaías teve a experiência de ver o anjo no seu formato celestial. Ele viu um coro de anjos que cantavam diante de Deus: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando a gente se encontra com Deus e a gente começa a cultivar esse relacionamento com Deus, Deus nos dá a capacidade de enxergar coisas que a maioria das pessoas não vê. Deus abre a nossa visão espiritual. Deus abre a nossa visão espiritual. Tem muita gente que está caminhando na jornada com Deus e continua com a sua visão espiritual fechada. Não vê nada espiritualmente, cego espiritualmente. Tem uma passagem bíblica que acho maravilhosa, que pode ser exemplo para nós. Porque as coisas que estão relacionadas na Bíblia, relatadas na Bíblia, elas não estão por acaso. A Bíblia fala que Jesus passava por uma estrada e tinha uma comitiva com Jesus. Discípulos e uma multidão, um tanto de gente andando na estrada.
E na beira da estrada tinha um cego. Um cego. E o texto diz que quando aquele cego entendeu que Jesus estava passando, entendeu porque possivelmente já tinha ouvido falar sobre Jesus, entendeu porque ele ficou sabendo que Jesus ia passar ali, ele não enxergava. O texto fala que na hora que ele entendeu que Jesus passava, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. O cego falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí o texto fala que as pessoas que passavam mandavam o cego calar a boca. E diz que ele gritava tanto, gente, um tantão de gente passando. O grito dele incomodava tanto que os discípulos mandaram ele calar a boca e depois falar com Jesus para mandar ele calar. Jesus chama aquele homem e cura aquele homem. Irmãos, uma multidão inteira de gente que enxergava, que conseguia andar, estava andando com Jesus. O único que recebeu a cura era quem não enxergava. Sabe por quê? O cego teve uma visão espiritual além do que toda a multidão. O cego enxergou mais do que todo mundo. Porque o cego não enxergou só um mestre. O cego enxergou o Filho de Deus. O cego enxergou quem podia curá-lo. O cego enxergou? Sim. Ele não tinha visão física, mas espiritualmente a visão dele era muito mais aberta do que todo mundo que estava enxergando do lado de Jesus. Porque só quem recebeu o milagre naquela história foi ele. Só quem recebeu o poder de Deus na sua vida foi o cego. Existe uma diferença entre visão física e espiritual. Tem muita gente que vê até o que não deve, mas espiritualmente está cego. Agora, o texto bíblico fala que quando Isaías teve uma experiência com Deus, ele começou a ver coisas que ele nunca tinha visto. Ele viu uma porção do céu. Ele viu anjos expressando a santidade de Deus. Muitas vezes, nós precisamos de parar aqui e pensar: por que algumas coisas da nossa vida não andam? Porque nos falta visão espiritual. E sabe quando a gente tem visão espiritual? Quando a gente se coloca diante do Senhor. Porque o texto fala que no ano da morte do rei Uzias, Isaías estava no templo. E lá no templo, ele viu o Senhor. Isaías esteve diante de Deus. E Deus se revelou a ele. Como é que Deus vai se revelar a você? Deus vai se revelar a você quando você ora, quando você separa tempo para ler a Bíblia. E eu tenho falado isso, que a gente precisa construir um hábito disso. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu me reúno como igreja, porque existe uma verdade que é o seguinte: quando eu paro de reservar o meu tempo, se for o meu tempo semanal para cultuar o Senhor, a minha vida espiritual vai esfriar. Eu não conheço essa lógica. A pessoa ela não participa do culto, não está no meio do povo de Deus, e ele está quente espiritualmente. Mentira! Não estava tendo culto esse dia aqui não. Isaías sentiu o vazio do líder político da nação, ele foi diante do Senhor. Quando eu tenho um tempo de intimidade com Deus, Deus abre a minha visão espiritual. Quando eu me coloco diante do Senhor, Deus começa a mostrar para mim coisas que Ele não mostra para mais ninguém. E mais, não é só mostrar não. Segundo, quando eu começo a me colocar diante do Senhor, construir esse relacionamento com Deus, eu começo a ter uma experiência pessoal com o Senhor. Porque primeiro Isaías viu. Daqui a pouco, está um anjo conversando com ele. Tá lá, o texto bíblico fala que um anjo pegou uma brasa do altar. Isso aqui é lógico, tá, irmãos? Quando a gente está falando do altar aqui, o que era o altar? O judeu, o hebreu, ele pegava lá um tanto de pedra, construía lá uma pilha de pedra. Naquela pilha de pedra, ele colocava lenha, colocava um cordeiro, colocava um animal lá para ser sacrificado, colocava aquele animal, matava ele, sangrava o animal, matava para o sangue escorrer, porque tudo aquilo tinha um simbolismo, né? A ideia é que quando você pegasse lá o cordeiro sem defeito, colocasse no altar e matasse com o sangue derramado, Deus olhava para aquele animal, e quando Deus olhasse para a sua vida, ao invés de Deus enxergar o seu pecado, ele enxergava o sangue do animal sem defeito. Era como se o sangue cobrisse os seus pecados. Mas depois que era feito isso, esse ritual do holocausto, né, do cordeiro morto, tinha que colocar fogo. Tinha que queimar. Queimava.
Porque o fogo, na Bíblia, ele tem uma imagem muito clara. Ele é purificação e juízo. Quando você limpa, na mentalidade judeu, como é que você limpa um terreno? Fogo. O fogo, ele é um sinal de limpar, de purificar. E também é um sinal de juízo, justiça. Então, se o cordeiro era o animal que o sangue dele escorrido cobriu o pecado das pessoas, para ficar livre do pecado, fogo. Por isso que todo altar tinha brasa. Aí o texto fala que o anjo do Senhor naquela visão, ele pegou uma brasa do altar, brasa viva, não era um carvão apagado, carvão em brasa, vivo, pegou e colocou na boca do Isaías. Porque quando Isaías teve aquela visão sobrenatural, ele falou assim: agora eu estou lascado, eu vi o Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de gente igual eu mesmo, que é de lábio impuro também. Ele já não era profeta? Era. Mas olha, ele entendeu diante de Deus qual era a sua condição. Quando ele viu o Senhor, teve aquela experiência sobrenatural, ele entendeu que tinha algo na vida dele que precisava mudar. Quando eu começo a ter tempo com Deus, Deus começa a falar comigo. Eu começo a ter experiências. E as minhas experiências com Deus não vão me transformar numa pessoa orgulhosa. Vão me transformar numa pessoa humilde. Porque o texto diz que quando Isaías viu, ele falou assim: eu sou um homem de lábios impuros. Cuidado com aquele que diz que Deus fala com ele, que Deus revela a ele as coisas e ele é uma pessoa orgulhosa. Cuidado. Porque quando eu tenho experiência com Deus, eu me transformo numa pessoa humilde. Que diante de Deus, eu começo a entender cada vez mais o tamanho de Deus e o meu tamanho. Eu começo, quando mais perto de Deus eu estou, mais eu sei quem Deus é, mas mais eu sei também quem eu sou. E nós temos uma tendência, nós, seres humanos, temos uma tendência natural de nos acharmos, em alguns casos da vida, maiores do que nós somos. Existe uma baixa autoestima, é verdade. Mas tem gente que a autoestima dele está lá no céu. Se acha maior e melhor do que todo mundo. Já aconteceu essa experiência algumas vezes pregando. Um dia eu fui pregar numa igreja. Estava começando. Esse ano eu preguei nela. Eles estão construindo um templo belíssimo lá em Belo Horizonte. Já tem uma jornada bacana. Eu preguei lá começando. Fui num culto de homens. Tinha acho que 7 ou 8 homens. Menos gente que nós aqui. Pouquinho gente. Fui lá porque uma colega de sala era dessa igreja. O marido dela me convidou. Aí nós fomos, fizeram o culto. Eu trouxe uma palavra para os irmãos. Aí acabou o culto, tinha um lanche lá, a gente comeu. Aí na hora de vir embora, tinha um irmão fechando a igreja. Fechando a igreja, 2 portas, 3 janelas. Tava lá fechando a igreja. Aí ele virou pro irmão lá e falou assim: irmão, fecha aquela janela ali para mim. Aí o irmão virou para ele e falou assim: me respeita. Eu sou presbítero aqui, eu não sou homem de fechar janela. Sério, irmão. Sério. 7 homens num lugar. Lugar tamanho nosso aqui. O cara falou assim: fecha a janela ali. Irmão, não, eu sou presbítero, eu não sou homem de fechar janela. Eu sou homem de altar. Eu era o pastor convidado, virei pro irmão: pode deixar que eu feche, irmão. Fechei. Passou uns 6 meses. Esse sujeito, eu fui dar aula no seminário, cheguei lá, aluno novato. Foi, eu te conheço. Foi, seu professor. Oh, glória, hein? Agora vai tomar no lombo 4 anos aqui nesse seminário aqui. Olha, e sim, Deus transformou ele naquele lugar. Hoje é pastor e tal, mas eu lembro dessa experiência porque, olha a mentalidade dele. Eu não sou um reles membro de igreja. Eu sou um presbítero. Eu não posso fechar uma janela, irmãos. Quando Isaías viu o Senhor, ele falou assim: eu sou um homem de lábios impuros. Porque quando eu tenho experiência com Deus, eu entendo quem eu sou. Eu baixo minha bola. Eu me transformo numa pessoa humilde. Sabe Jacó, que lutou com o anjo a noite inteira?
E quando ele entendeu que ele estava lutando com o anjo, sabe o que ele fala? Eu vi a Deus e não morri. Eu vi Deus face a face e não morri. Eu estava diante de Deus e eu não sabia. Mentalidade. Quando eu me coloco diante de Deus e tenho experiências com Deus, eu vou viver mais humilde. Sabe? Meu caráter é moldado, transformado. Então esses crentão muito arrogantes, eles sabem. A experiência dele com Deus é zero. Zero. Ah, pastor, mas ele ora em língua, ele fala isso aqui. Ah, gente, isso aí. Tem papagaio perto de um, repete. Língua, não é problema. E o caráter? E o caráter? Porque o que mensura, o que dimensiona o nosso nível de espiritualidade não são os dons que a gente tem. Não são. Porque a gente muitas vezes quer medir fulano é espiritual porque ele fala em língua. Fulano é espiritual porque ele revela. Irmãos, a igreja que mais tinha dons no Novo Testamento era a igreja de Corinto, que Paulo fala sobre os dons dela. É a igreja que mais tinha dons. Mais tinha dons. Era a igreja do povo mais imaturo. Mais fraco na fé. Que Paulo tem duas cartas. E quando a gente estuda a vida de Paulo, a gente vê que Paulo escreveu ao todo 5 cartas para aquela igreja. Porque era um povo que tinha muito dom, mas não tinha fruto. Fazia muita coisa, mas o caráter. Então não é o dom, é o fruto. E a humildade é uma clara manifestação de quem tem o Espírito de Deus, de quem conhece o Senhor. Isaías viu o Senhor. Isaías enxergou a Deus. E o que aconteceu com Isaías? Isaías teve a visão espiritual aberta. Isaías teve uma experiência pessoal com Deus. E Isaías teve a sua humildade ampliada. Mas o texto fala que quando o anjo tocou a brasa na boca de Isaías, o anjo falou assim: agora você vai ter o seu lábio purificado. Quando eu tenho experiência com Deus, uma das coisas que eu vou buscar cultivar na minha vida é uma vida de maior santidade. Santidade aqui não é ser crente chato. Santidade aqui não é ser religioso. Santidade aqui não é alguém que só fala de Bíblia, não é isso. Quando a Bíblia está falando de santidade, a Bíblia está falando de alguém que é separado. Separado para uma função, para um destino. Sabe, santidade é entender qual é a minha identidade como filho de Deus. E tem algumas coisas que é verdade, gente. Quando eu passo a me construir um relacionamento com Deus, automaticamente, algumas coisas que eu fazia, eu vou deixar de fazer. Ah, porque você é crente? Não, porque eu entendo que no meu relacionamento com Deus isso aqui já não cabe mais. A gente precisa entender isso. Decisões que a gente toma, elas vão ecoar para várias coisas na nossa vida. Quando eu decido a trabalhar, não, agora eu vou trabalhar. Quando eu decido a trabalhar e eu aceito lá uma proposta de emprego e começo a trabalhar, eu sei que eu vou ter que dormir até determinada hora, que depois eu tenho que acordar porque eu tenho que trabalhar. Não tem essa história que eu vou trabalhar, eu vou chegar para trabalhar a hora que eu quiser. Tem. Você pode até querer. Terceiro dia, rua. A partir do momento que você escolhe aquele trabalho para determinada hora, você vai ter que chegar a determinada hora, você vai ter que ficar ali aquela hora toda, você vai ter que sair só na hora combinada. Aquela escolha que você fez vai determinar o quê? Uma série de outras situações que vão acontecer na sua vida. Você vai poder dormir até a hora que você quer, acordar a hora que você quer, ficar a madrugada, tudo. Não, mano. Aquela decisão sua gera uma série de pequenas escolhas do dia a dia. Porque a decisão vai precisar trabalhar. Se você quer ficar à toa, beleza, pode também. Eu não quero trabalhar. Pronto, decidiu. Os boletos vão empilhar lá, e aí? Ah, não, eu quero viver pela fé, né? Pela fé. Escolha. Toda escolha. Eu escolhi servir a Deus. A santidade não é opcional, é obrigatório. Algumas coisas que você fazia na jornada, você vai ter que deixar de fazer. Por quê? Porque alguns caminhos que nós tomamos, eles acabam nos afastando de Deus. Nos colocam longe. Por que o nosso linguajar tem que mudar? A gente serve a Deus. Paulo fala isso, né? Paulo fala assim, ó, aquele que se converte, se ele mentia, ele não mente mais. Se ele roubava,
ele não rouba mais. Porque Paulo falou assim, por quê? Porque esse velho homem morreu e vocês têm uma nova veste em Cristo. O que Paulo quer dizer? A partir do momento que você anda com Jesus, algumas coisas você praticava, não pratica mais. Olha o que o anjo fala com Isaías. Você é um homem de lábios impuros, vem a brasa na sua boca. Agora você tem que se tornar uma pessoa purificada, transformada. Não tem essa história que eu quero servir a Deus do meu jeito. Não. Você quer andar com Deus? Beleza. Tem um padrão bíblico para você. Tem algumas coisas que você tem que fazer, algumas coisas que você não deve fazer. Está lá. Está claro e nítido na Bíblia. Só que hoje a gente vive num paradoxo onde as pessoas dizem servir a Deus, dizem amar ao Senhor. Mas quando você olha a sua vida, as suas escolhas, o seu dia a dia, você fala, tem um negócio errado, tem um trem errado. Aqui é uma coisa, né? Mas aqui totalmente diferente. Não tem jeito não. É diferente. Só que quando eu quero andar com o Senhor, a minha vida tem que estar de acordo com o que Deus estabeleceu para mim, com a minha identidade cristã. Eu preguei sobre isso uns dias para trás, sobre o que é a nossa identidade em Cristo. Então o que é ser santo? É viver uma vida identificada com aquilo que Deus tem para mim. E foi o chamado de Deus para Isaías. E o que acontece com Isaías? Olha que legal. Isaías vê o Senhor, visão espiritual ampliada. Isaías tem uma experiência com Deus. Ele viu anjos. Isaías entende quem ele era. Baixou a bola, humilde. Isaías entendeu que tinha que viver uma vida de santidade. O texto que nós vemos termina com o Senhor falando assim, a quem eu enviarei? Quem irá por nós? Interessante, né? Quando Deus fala. Isaías vê o Senhor, Isaías vê anjo cantando, Isaías conversa com o anjo, mas aí Deus vai falar. Aí Deus fala assim, quem eu vou enviar? Quem irá por nós? Isaías fala assim, eu estou aqui, eis-me aqui, pode me enviar. Olha como é que termina essa experiência. A experiência começa com a visão espiritual de Isaías ampliada e termina com Isaías aceitando um chamado, aceitando uma vocação, aceitando que Deus tinha alguma coisa para ele fazer. Guarde essa frase aqui. Deus não empurra ninguém para a sua obra, ele chama. Deus não empurra ninguém para a sua obra, ele chama. E todo chamado espera uma resposta. Uma resposta. Deus chama. Deus falou assim, quem eu vou mandar? Deus não falou assim, Isaías, tem como correr não. Falou não. Quem eu vou mandar? Isaías, manda aí. Deus fez o chamado e Isaías apresentou a sua resposta. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Se eu continuar a ler o texto, Deus vai explicar o que Isaías tinha que fazer. Deus chamou Isaías. Hoje, na nossa geração, o que Deus mais faz é chamar pessoas. E sabe que Deus está chamando muita gente? Que o que Deus mais ouve hoje é não, ao invés de sim. Deus está fazendo chamamento. E o que Deus mais ouve hoje é, agora não. Estou muito ocupado. Preciso estudar. Preciso trabalhar. Preciso ganhar dinheiro. Preciso casar. Preciso... N desculpas. E o chamado de Deus está posto. Deus obriga alguém a fazer a obra dele? Não. Deus empurra alguém para fazer a obra dele? Não. Deus chama. Quem eu vou enviar? Como Isaías viu o Senhor, teve uma experiência com Deus, entendeu qual era a sua identidade e falou, não, eu preciso de aceitar o chamado. É meu. E se você vê todo o ministério de Isaías, Isaías exerceu o seu chamado com convicção e excelência. Dos maiores profetas de Israel. Os maiores. Um profeta espetacular. Ele entendeu o chamado. Ele aceitou o chamado. Hoje tem muita gente rejeitando o chamado. Sabe por quê? Porque não tem experiência com Deus. Tem experiência? Tem.
não tem visão espiritual aberta, não tem humildade, tem orgulho. E o que tem acontecido na obra de Deus hoje? Eu vejo isso muito. A obra de Deus é tão carente de pessoas que aceitam o chamado, que acaba que pessoas que não têm convicção e não tem muitas vezes nem o chamado para aquilo, acabam fazendo. Porque muita gente que Deus está chamando não aceita. Por que Deus chamou Isaías para enviá-lo? Porque Isaías tinha um dom. Era para ser profeta. Para ser profeta. Isaías falou, eu aceito. E foi. Agora, Deus está chamando tanta gente para tanta coisa. Tanta gente para tanta coisa. E as pessoas fazem-se de desentendidas, tapam os ouvidos. Ou eu conheço gente que rejeita. Não, não é para mim. Não, eu não quero. Tem muita gente rejeitando o chamado de Deus. Deus não vai te obrigar. Deus não vai te obrigar. Mas saiba, para cada cristão existe um chamado. Para cada cristão existe um chamado. Dos mais diversos. Porque a gente precisa entender que quando Deus chama a gente, né? Quando Deus chama a gente acha que o chamado de Deus é só para alguma coisa que acontece no oculto. Não, qual é o meu chamado? Cantar, tocar, pregar, orar pelas pessoas. Eu não esqueço disso. Tava em Sinop um dia, aí um rapaz me chamou que ele marcou um horário para mim atendê-lo. Aí ele virou e falou assim, pastor, há uns 3 anos eu não entendo o que tem acontecido comigo. Eu falei, por quê? Eu falei assim, porque eu sou diácono na igreja, sirvo aqui, mas eu tenho trabalhado demais. Muito, muito. E não é porque eu quero não. Eu comecei um negócio aqui e esse negócio cresceu. E hoje na cidade, a maior distribuidora do que eu vendo é minha. E desse negócio, eu já abri mais 3 negócios. Um aqui eu tenho 7 lojas. O negócio foi expandindo e toma muito meu tempo. Ele fala assim, às vezes eu não consigo servir na escala, eu não consigo chegar a tempo. Não, ele fala, eu não consigo. O senhor pode ver que eu venho direto do serviço todo dia, até no domingo. Eu venho com o uniforme da empresa, eu não consigo. E eu venho orando, e ele falando comigo, eu venho orando. Senhor, por quê? Por quê? Por que eu não consigo servir? Por que eu não consigo ficar na portaria? Por que eu não consigo lá? Não consigo. O meu tempo não permite. Ele falou assim, eu até um dia pensei, será que eu estou trabalhando demais e não estou separando tempo para Deus? Aí ele virou assim, mas eu vim conversar com o senhor porque eu entendi um negócio. Eu orava um dia e eu falei assim, pera aí, eu não estou conseguindo servir a Deus no culto, mas à medida que eu prospero nos meus negócios, Deus está me dando mais recurso para ajudar na obra. E ele falou assim, e eu nunca ajudei tanto na igreja como eu tenho ajudado agora financeiramente. E era um rapaz que ajudava muito. Tudo que precisava na igreja, ele era o primeiro. E muitas vezes caladinho, algumas coisas que a igreja precisava, ele bancava do bolso sozinho. E eu estou falando aqui, não é coisa de R$100 não, coisa alta, valor. Eu falei assim, eu entendi, não. Eu entendi que Deus tem me dado um chamado. O meu chamado é muito mais hoje de sustentar a obra do que de ficar ali em pé. Eu sou muito mais útil no meu trabalho, tendo recurso para ajudar no reino, do que ali em pé. Eu falei, você entendeu isso sozinho? Ele não, depois de muito coração. Eu falei, então meu filho, então entenda que Deus tem chamado para você aqui, mas lá no seu trabalho você também tem um chamado. Tem um chamado. E assim, um menino bacana. Olha a mentalidade. Ele falou assim, eu achava que o meu chamado era só ficar ali na portaria e bater, irmãos. Eu falei, não. Deus está me dando algo na minha mão que ninguém aqui tem. E o que eu tenho pode ser útil. Existem vários chamados. Existem vários dons que Deus pode te dar. A Bíblia fala de gente que tem dom de misericórdia, de ajudar quem precisa. A Bíblia fala que tem um dom chamado dom de hospitalidade. Gente para receber bem. Eu brinco, assim, eu estava dando uma palestra sobre liderança numa igreja. Eu falei, irmãos, tem igreja que você chega, que na portaria parece que não tem diário. Tem 2 seguranças de boate. O cara amarrado, troncudão. Você cumprimenta o Pai do Senhor com o irmão não olha na sua cara. Foi assim, a primeira imagem que alguém tem de uma igreja é do irmão que está na portaria, não é? Primeira pessoa. Então você já chega lá, cara fechada. Isso é tão sério
que eu conversei esses dias com um casal de amigos queridos. E na cidade deles, eles estão sem igreja. A igreja que eles estavam passou uma crise séria um tempo atrás. Eles acabaram saindo. E eles começaram a visitar uma igreja. E eu perguntei assim, vocês gostaram de ir lá? Aí a moça falou assim, pastor, eu até gostei da palavra, gostei do louvor, mas a gente foi tão mal recebido que a gente não quer voltar lá mais. Olha, por que eles não vão ficar naquele lugar? Porque não teve ninguém ali com o dom de hospitalidade. Eu cansei de ver isso. Raquel já cansou de passar isso comigo? Da gente pregar em igreja, você entra, parece que não tem ninguém. Ninguém te cumprimenta, ninguém... Você é cara diferente, gente. Às vezes a pessoa até sabe que sua cara está desse tamanho no telão lá que você vai pregar. Eu já fui em igreja. A única pessoa que eu conversei foi quem me convidou. A pessoa chega, cumprimenta. Ninguém cumprimenta, ninguém olha a sua cara. Você cumprimenta o irmão não responde. Mas, pô, precisa de um dom de hospitalidade. Porque como é que a gente fala que a gente é uma família se a gente não é acolhido? Tem dom de hospitalidade na Bíblia. Tem dom de serviço. Tem dom de sustentar financeiramente o reino. Tem vários dons. Agora, qual que é o problema da falta de dons na igreja? É a falta de pessoas para dizer sim para o chamado de Deus. Eis-me aqui. Pode contar comigo, Senhor. Quem tem uma experiência genuína com Deus, quando Deus chama, ele diz sim. Quem entende quem é diante de Deus, é alguém que aceita e vive o chamado. Assim aconteceu com Isaías. E assim Isaías falou sobre Jesus. Isaías falou qual seria o nome de Jesus. Isaías falou que a mãe de Jesus o conceberia de maneira virginal. Isaías profetizou um tanto de coisa. Queria morrer na cruz, queria ressuscitar. Tudo isso aconteceu com alguém que, quando se colocou diante de Deus, teve a sua visão espiritual aberta, teve uma experiência pessoal, entendeu que precisava de ser alguém humilde, alguém que viveu a santidade e alguém que tinha desejo de servir. Jesus diz o seguinte, que o maior no reino de Deus é quem serve. Jesus disse que a alegria dele é quando nós, os seus filhos, fôssemos alguém que dessemos muitos frutos. A grande jornada de Isaías é ser alguém que, ao se encontrar com Deus, saiu com um chamado a cumprir. O problema é que é o seguinte, a gente quer se encontrar com Deus para sair com uma bênção, para sair com um milagre, para sair com uma vitória. A grande vitória que nós podemos sair do nosso encontro com Deus é com um chamado para viver, com uma direção, com um rumo, com um destino para a vida. Isaías se encontrou com Deus, talvez triste porque o rei tinha morrido, e saiu com uma vocação para a vida. Eu estou aqui, Senhor, pode me enviar. Eu te pergunto, se Deus te chamar hoje, você está pronto para dizer sim? Está pronto? Porque a gente só está aqui, a gente quer que Deus esteja entre nós, né? A gente crê, a gente acredita. Do contrário, você está passando frio para quê, né? A gente acredita. E se a gente acredita que Deus está aqui diante de nós, Ele tem um chamado para nós. Tem um chamado. Tem um chamado. Agora, será que a gente está pronto para responder como Isaías? Estou aqui. Pode me mandar. Pode me enviar. O que Deus espera é que no final disso tudo a gente diga sim. Senhor, envia. Eu. Se esse é o teu chamado para mim, eu digo sim. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Curva sua cabeça por um instante aí. Isaías se encontrou com o Senhor. Visão espiritual ampliada. Experiência pessoal. Noção de uma vida humilde. Santidade. Chamado. Estava triste porque o rei havia morrido. Saiu da presença de Deus com uma vocação, com um chamado. Essa noite, Deus está tal como estava com Isaías. Deus está nos chamando. Deus está nos chamando. Talvez Deus te chama para um maior compromisso, uma maior vida de santidade. Deus te chama para assumir um ministério que você tem que estar parado. Deus te chama para ser alguém mais frequente na obra do Senhor. Deus te chama para ser alguém que cumpre a sua vocação de sustentar o reino de Deus, a obra de Deus. Deus te chama. E a expectativa é que você diga sim. Ele não vai te obrigar, não vai te empurrar. Não vai.
Nós temos essa mania de querer obrigar as pessoas a andar conosco, a estar do nosso lado, a pensar do jeito que a gente quer. Não, Deus não faz isso não. Deus não faz isso não. Deus nos chama. Deus nos chama. E o que Ele espera é que você diga sim. E que nós possamos nessa noite ter essa consciência e dizer sim para o Senhor. Pai, tal como Isaías, hoje nós estamos diante do Senhor. Ali ele estava no templo de Jerusalém, hoje nós estamos aqui nesse lugar, algumas pessoas estão nos assistindo. Nós estamos diante do Senhor. E nós queremos sair desse encontro com o Senhor diferentes. Então abre a nossa visão espiritual, Pai. Limpa a nossa mente e o nosso coração para entender o que o Senhor tem nos mostrado. Pai, nos dá experiência marcante, que pode nos fazer compreender qual é a nossa identidade. Uma vida de maior humildade e de santidade. E que, meu Deus, ao chamado que o Senhor tem nos feito, que nós possamos dizer sim. Se o teu chamado é para a gente estar nos reunindo aqui como igreja, que nós possamos dizer sim. Se o teu chamado é para a gente trabalhar junto como corpo de Cristo, que nós possamos dizer sim. Se o teu chamado é para pregar o evangelho para os nossos familiares, que nós possamos dizer sim. Se o seu chamado é para fazer diferença no nosso trabalho, quem diga sim. Se o teu chamado é para a gente ajudar financeiramente na tua obra, quem diga sim. Se o teu chamado é para a gente estar intercedendo para aqueles que passam pelo nosso caminho, diga sim. Pai, tira de nós toda indiferença espiritual ao teu chamado. Que nós possamos, tal como Isaías, ao ouvir o chamado, falar: Senhor, estou aqui, envia-me a mim. Talvez conosco não vai ser como Isaías. Talvez conosco não vai ser o céu aberto, fumaça, anjo para lá e para cá, não. Talvez conosco vai ser na nossa experiência do culto, vai ser na nossa devocional, vai ser lá no nosso trabalho, vai ser com o teu Santo Espírito incomodando, vai ser durante a palavra. Mas ao entender a tua voz, ao entender por que o Senhor nos chama, que nós possamos dizer sim ao Senhor. É a nossa oração e que seja a nossa decisão, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor.